Hoje nós vamos falar sobre a formação da Terra e da litosfera. Como que o nosso planeta se formou, né? Segundo a teoria mais aceita pelos cientistas, foi a teoria do Big Bang, de uma grande explosão inicial, tá? Que ocorreu aí por volta de 13,7 bilhões de anos atrás. A Terra, a princípio, era uma grande bola incandescente com temperaturas próximas a 1500 graus Celsius. E com o passar de vários milhões de anos, essa bola incandescente foi aos poucos se resfriando e solidificando na sua parte externa, formando aí o que nós chamamos, de litosfera, ou seja, a superfície onde nós habitamos. Então, tá aí uma ilustração, dessa grande bola de incandescente que foi a Terra no início, de acordo com os cientistas, E durante o processo de resfriamento da Terra, houve a liberação de gases e vapores e que deram origem a uma camada de ar chamada atmosfera. Por volta aí de 4,6 bilhões de anos atrás, a temperatura da Terra ela começou a baixar, a se resfriar, dando origem a um grande período de chuvas que ocorreu por causa da condensação do vapor de água contido na atmosfera recém-formada. Então, a chuva caía continuamente e acumulava-se nas partes mais baixas da superfície, dando a origem aos nossos oceanos, As águas marinhas e as continentais formam o que nós chamamos de hidrosfera, que significa a esfera de água. Então, há aproximadamente 3,5 bilhões de anos surgiu a vida na Terra. A vida vegetal e animal, que começou a se desenvolver inicialmente nos oceanos, graças ao conjunto de influências dessas três esferas, que são litosfera, atmosfera e hidrosfera, deu origem à quarta esfera, a biosfera ou esfera da vida. A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Em todo o processo de formação do nosso planeta, houve um interrelacionamento entre essas esferas e isso determinou um equilíbrio no planeta. Se ocorrer alguma alteração em uma dessas esferas, a outra também pode ser afetada. Então, os seres humanos, ao promoverem transformações no espaço natural, romperam esse equilíbrio. Aqui nós temos um esqueminha aqui das quatro esferas: atmosfera, biosfera, litosfera e hidrosfera. Então, a estrutura interna da Terra e a crosta terrestre. Como que a Terra está estruturada internamente? Até hoje não se sabe ao certo do que é formado o interior da Terra. Então, isso porque o material que sai do seu interior através dos vulcões vem de profundidades que no máximo são de 200 quilômetros. E superior a isso, ninguém sabe. Então, as perfurações mais profundas já feitas até hoje não ultrapassaram os 13 quilômetros. Bom, as melhores informações são fornecidas pelo estudo da propagação das ondas sísmicas provocadas por vibrações da crosta terrestre, que tem sua origem no interior da Terra. Então, essas vibrações, que são chamados abalos sísmicos ou terremotos, que nos dão aí, para os cientistas, a noção do que tem no interior do nosso planeta. Bom, a crosta, manto e núcleo. Essas são as três partes que compõem toda a litosfera do nosso planeta. Então, a crosta terrestre é a parte superficial
ou externa, né? Toda essa parte externa do nosso planeta é chamada de crosta, sobre ela nós vivemos. Então, ela é constituída de uma camada relativamente fina, com espessura que varia de 5 a 70 quilômetros aproximadamente. O manto é essa próxima camada, né? Ou seja, é uma camada intermediária, ele é composto predominantemente pelo magma, que é daí que saem as lavas dos vulcões. Então, abaixo do manto encontra-se o núcleo, tá? Conhecido também pelo nome de NIF. Nele predominam dois minerais, o níquel e o ferro. Então, a mobilidade da crosta terrestre e as placas tectônicas. Em 1912, o cientista alemão Alfred Wegener, ele divulgou uma teoria chamada de deriva dos continentes, segundo o qual, há muitos milhões de anos, existia um único bloco continental que ele denominou de Pangeia. Então, aproximadamente entre 250 milhões e 250 milhões de anos atrás, a Pangeia teria se rompido, né? Esse único continente se rompeu, formando dois grandes blocos, o continente Laurasiático, né? E o continente Gondwana, mais a sul. Então, após essa primeira separação, outras divisões teriam ocorrido, até que os continentes eles tomassem a forma e a dimensão atual. Então, provavelmente, de acordo com os estudos feitos há 225 milhões de anos atrás, nós teríamos aqui essa formação, 135 milhões de anos essa formação, e atualmente nós temos essa formação aqui, tá? E a crosta terrestre, ela ainda continua se transformando, continua aí sofrendo alterações, tanto que a América, ela está se afastando da África 2 centímetros por ano. No princípio, a teoria de Wegener não foi muito aceita. Isso só mudou com a descoberta de que a crosta terrestre ela é formada pelas placas tectônicas e que realmente não constitui no que se imaginava como uma camada inteira ou contínua, e sim toda subdividida. Então, essa comprovação de que a litosfera ela se subdivide em várias partes, formando o quebra-cabeça, ela só se deu em 1984, então muito recente. Essas placas, assentadas sobre a camada pastosa do manto, movimentam-se continuamente, e a velocidade desses movimentos, porém, é muito baixa. A placa sul-americana, que inclui a América do Sul, por exemplo, afasta-se da placa africana a uma velocidade de 2 centímetros por ano. Aqui nós temos um mapa que mostra as várias placas tectônicas. Vocês podem ver que todo o globo terrestre ele é todo subdividido por placas tectônicas, ok? E nessa região onde há a divisão aí entre uma placa e outra, geralmente são as regiões que mais sofrem abalos sísmicos, né? Que são os terremotos. Então, os movimentos das placas, como que ocorrem? O que faz essa placa se movimentar? Então, segundo uma descoberta recente aí de 1960, essa é a ascensão do magma, né, pelas fendas existentes nas grandes cadeias de montanhas submarinas, chamadas de dorsais oceânicas ou cordilheiras meso-oceânicas. Então, quando o magma sai pelas fendas, né, dessas grandes cadeias montanhosas aí, submarinas, faz com que essas placas superficiais elas se movimentam. Então, a ascensão do magma provoca um alargamento dessas dorsais, né? Então, o magma sai e empurra essas dorsais, né, lateralmente às placas e, consequentemente, os continentes que delas fazem parte também se movimentam. Esses movimentos laterais dão origem aos deslizamentos
e choque entre elas. E o choque entre duas placas causa o enrugamento de uma delas, enquanto a outra afunda no manto. Então, aqui mostra um esqueminha de como é a formação de uma cordilheira meso-oceânica, né? E aqui temos a formação do Atlântico. Por exemplo, aqui nós temos uma crosta, né? Nós temos aqui um continente africano. Aqui nós temos o continente da América do Sul. E nós temos aqui uma cordilheira jovem, né? Nascendo aqui. Então, o magma, ele sobe por essas fendas oceânicas e vai empurrando cada placa para o seu lado, tá? Então, por isso que nós dizemos que a América está se afastando da África 2 centímetros por ano, conforme extravasa o magma, empurra uma para cá e uma para lá, e está se formando uma cadeia montanhosa bem no centro do Atlântico, ok?